vamos falar sobre carga tabágica. Como se calcula, como se classifica a carga tabágica. Então, fumantes de longa data são frequentemente questionados sobre quanto fumam e há quanto tempo fumam. É essencial que os profissionais de saúde saibam quantos cigarros seus pacientes estão fumando para ter uma ideia melhor de sua saúde geral. A nicotina dos cigarros também pode afetar tratamentos e outras terapêuticas, às vezes tratamentos convencionais ou outros tratamentos. Como uma forma de medir a quantidade que o indivíduo fumou durante um longo período de tempo, um ano maço é uma maneira útil de entender esse volume que é cumulativo. Então, como calcular? Então, de acordo com a National Institutes of Health dos Estados Unidos, um ano maço é calculado multiplicando-se o número de maços de cigarros fumados por dia pelo número de anos que o indivíduo fumou. E eles também compartilham um exemplo de que fumar um maço por dia durante um ano é igual a um ano maço, ou um maço ano. E da mesma forma, se uma pessoa fuma 10 cigarros por dia, ou seja, meio maço durante 10 anos, isso equivale a 5 anos maço, ou seja, meio maço por 10 anos. Então, quanto maior o número de anos maço, maior a probabilidade de um fumante ter problemas de saúde relacionados ao tabagismo. E é importante notar que esta fórmula de maços ano, anos maço se aplica somente a cigarros manufaturados. Se você enrolar seus próprios cigarros, né, o cigarro de palha ou de fumo de rolo, com tabaco solto, aí o cálculo será um pouco diferente. No entanto, os riscos de fumar cigarros comerciais ou cigarros de fumo de rolo ou cigarros de palha, outros tipos de tabaco, são comparáveis e podem levar a problemas de saúde significativos. E por que o ano maço é importante? Bem, à primeira vista, os anos maço podem indicar o nível de risco que um paciente tem, ou uma pessoa tem, de desenvolver câncer de pulmão ou doença pulmonar obstrutiva crônica como resultado do tabagismo. E usando esse número, fica claro que um fumante leve que fuma por 40 anos tem o mesmo risco que um fumante pesado que fuma pela metade desse tempo. Então, esse cálculo leva em consideração o quanto a pessoa fuma e há quanto tempo ela fuma para identificar quem tem mais risco de câncer de pulmão e outros problemas relacionados à saúde. Então, junto com a idade e o histórico do tabagismo de uma pessoa, os anos maços são outra maneira de determinar se o indivíduo deve ser submetido a um rastreamento, né, para câncer de pulmão. E aí se detectarem anormalidades que são mais facilmente tratados quando detectados precocemente. E o que se recomenda em termos de saúde pública é que seja feito um exame anual, né, para rastreamento do câncer de pulmão, usando-se uma tomografia computadorizada do tórax de baixa dosagem de radiação para todos os adultos de 50 a 80 anos que tenham um histórico de tabagismo de 20 anos maço. Isso se aplica a todos os fumantes atuais ou a qualquer pessoa que tenha parado de fumar nos últimos 15 anos.
E com relação ao câncer de pulmão, que é a principal causa de mortes, né, por câncer entre os homens, pelo menos, é mais importante do que nunca avaliar o risco de uma pessoa desenvolver câncer de pulmão e tentar detectá-lo o mais cedo possível para um tratamento bem sucedido. Então, como se calcular, né, essa carga tabágica e como classificar a partir do, do resultado desse cálculo. Então, o que é a carga tabágica? Como se define essa carga tabágica e como se calcula? Carga tabágica é uma medida utilizada para quantificar a exposição ao fumo ao longo do tempo e o que significa uma ferramenta para avaliar o risco de doenças relacionadas ao tabagismo, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o complexo, né? Enfisema pulmonar, bronquite crônica, câncer de pulmão, doenças cardiovasculares e outras doenças relacionadas ao tabagismo. E como calcular a carga tabágica? Então, a carga tabágica, como eu disse, é expressa em anos-maço e pode ser calculada da seguinte forma. Então, como vocês podem ver aqui, coloquei essa fórmula. Então, se calcula a exposição ao fumo, né, de uma pessoa, né, que já teve durante a sua vida o hábito, né, o vício do cigarro. Então, esse cálculo é feito, né, pelo número de maços de cigarros por dia, multiplicado pelo número de anos de tabagismo. Cada maço contém 20 cigarros. Então, por isso que aqui no denominador da fórmula existe esse número 20. Por exemplo, se alguém que fumou 2 maços por dia durante 10 anos, então, esses 2 maços, 2 vezes 10 é igual a 20, né? Então, ele fumou 20 anos maço, assim como uma pessoa que fumou um maço por dia durante 20 anos, fumou 20 anos maço. Então, é dessa forma que é feito o cálculo. Então, por exemplo, a pessoa fumou 10 cigarros por dia durante 30 anos. Então, 10 aqui no cálculo, 10 vezes, né, foram 30 anos. 10 vezes 30 sobre 20 é igual a 15 anos maço. Então, esse valor é utilizado para estimar o risco dessas complicações, né? Complicações pulmonares, cardiovasculares associado ao tabagismo. E também, então, a carga tabágica é classificada em diferentes faixas para avaliar o risco de doenças relacionadas ao tabagismo. Embora não haja uma padronização absoluta, ou seja, há várias interpretações do que seria uma carga tabágica leve, moderada ou alta. Há uma classificação que é do BMC, de Saúde Pública, que é o British Medical Committee, que compartilha uma classificação que considera de 1 a 20 anos maço seriam um tabagismo leve, fumantes leves. De até 40, de 20 a 40 seriam fumantes moderados. E mais de 40 anos maço seriam fumantes pesados. Já outra classificação considera que leve é menor do que 5 anos maço. Moderada a grave
entre 5 e 25 e muito grave, maior que 30. Então, há várias classificações, né? Então, mas o que se tem assim de mais aceito é de que leve seria um risco relativamente baixo, mas já pode haver impacto na saúde. Moderado seria associado a um aumento significativo do risco de doenças pulmonares e cardiovasculares, e uma carga alta elevada seria correspondente a um alto risco para doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão, doenças cardiovasculares e outras condições graves. Então, essa classificação ela pode auxiliar na estratificação de risco, na tomada de decisões para monitoramento de complicações e decisões, né, para tratamento do próprio tabagismo, que é uma doença crônica. Então, essa forma como os fumantes são classificados acaba afetando os tipos de tratamento, as abordagens que são escolhidas quando os indivíduos estiverem apresentando já um quadro de problema de saúde. E também uma pergunta comum em formulários de histórico de saúde, para que se tenha uma ideia melhor do risco de uma pessoa desenvolver problemas futuros. E na própria anamnese, também ao se avaliar a história de tabagismo. Então, o que se sabe, né, o que se está estabelecido é que para fumantes pesados, com mais de 40 anos maço, o risco de desenvolver câncer de pulmão e outras doenças, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença cardíaca, é muito elevado, né? Então, essa carga tabágica tem se tornado, digamos, uma ferramenta que se utiliza, que se emprega para fazer esse tipo de estimativa. Mas, embora seja uma ferramenta, né, útil, mas assim, não é absoluta, seu resultado não é absoluto. Então, as diretrizes atuais de saúde pública sobre a identificação e tratamento do tabagismo, né, elas são baseadas nesses dados que são, de certa forma, uma ferramenta, né, importante, mas que há ressalvas, né, na sua aplicação. Por exemplo, as mulheres fumantes, elas parecem desenvolver câncer de pulmão após menos anos março do que os homens. E alguns estudos sugerem que isso ocorre porque as mulheres, elas têm uma maior suscetibilidade a carcinógenos dos cigarros. Então, um fator que anos março não, esse cálculo da carga tabágica em anos março não leva em consideração. E um estudo realizado em 2018 acabou demonstrando que para pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, anos março também podem não ser a melhor maneira de fazer essa estimativa. Então, há quanto tempo as pessoas fumam pareceu mais intimamente relacionado à incidência de doença pulmonar obstrutiva crônica do que estimativas de cigarros fumados por dia em anos março. E esse mesmo estudo ele sugere que a idade em que alguém começa a fumar também pode desempenhar um papel importante. Então, associar risco com anos março, ou seja, com a carga tabágica, também ignora o fato de que o câncer de pulmão ocorre também em pessoas que nunca fumaram. E, na realidade, o câncer de pulmão em pacientes que nunca fumaram está entre as 10 principais causas de morte por câncer nos Estados Unidos. Também é importante observar que essa questão dessas diretrizes que mostram que a identificação, tratamento dos fumantes e as informações sobre o risco à saúde,
elas se concentram muito em usuários adultos de cigarros diários, aquele que fuma todos os dias. Mas como se, o tabagismo diário está diminuindo, pelo que mostram alguns levantamentos. E o tabagismo leve e intermitente está aumentando. Então, o tabagismo leve e intermitente é frequentemente encontrado em jovens, né, em mulheres, em minorias, né, em afro-brasileiros, em outros grupos racializados, como os povos originários. E isso mostra que fumantes leves e intermitentes também têm um risco sério e um desafio para os profissionais de saúde, porque eles tendem a não se considerar fumantes. E, consequentemente, eles são subidentificados. E essa propensão a não se rotular como fumante, essas pessoas reforça a crença de que o tabagismo leve intermitente não traz riscos significativos à saúde, o que não é verdade. E também é preciso considerar em relação a fumantes atuais e ex-fumantes. Fumantes atuais que continuam fumando correm alto risco de problemas de saúde, também relacionados ao tabagismo, mas eles não são os únicos, porque os ex-fumantes e aqueles que fumam com pouca frequência, como eu disse há pouco, também têm maiores riscos de doenças ao longo da vida. Então, por exemplo, há um estudo sobre doenças cardíacas que sugere que o risco em fumantes pode não estar vinculado aos anos maço em geral, ou seja, essa forma de calcular a carga tabágica. E, em vez disso, o quanto eles estão fumando atualmente que parece importar mais. Então, foi observado que ex-fumantes tiveram uma queda bastante rápida no risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e doenças cardíacas relacionadas, uma vez que eles pararam de fumar. Embora um novo relatório ofereça mais informações sobre essa conexão entre níveis cumulativos de tabagismo e câncer de pulmão. Então, pessoas que fumaram, em média, um maço por dia por de 20 a 39 anos, triplicaram seu risco de tumor, de câncer de pulmão, em comparação com fumantes menos pesados e 30 vezes em comparação com aqueles que nunca fumaram. Então, para aqueles que fumaram, o equivalente a um maço por 40 a 60 anos, ou 2 maços por 30 anos, ou 20 a 30 anos, os níveis de risco aumentaram em 4 vezes e 40 vezes, respectivamente. E para aqueles que fumaram ainda mais, a probabilidade de desenvolver câncer de pulmão é alta, mas o risco ele permanece estável e não cresce mais com o tempo, de acordo com essa análise desses estudos. Então, é importante considerar a carga tabágica e calcular em anos maço, mas também é importante considerar esses fatores. E também é importante considerar essa questão de que o impacto direto do tabagismo na saúde é digamos, uma morbidade que pode ser vista no aumento do risco de morte por essas doenças que mencionei, mas também na deterioração da saúde mental em todo o mundo. E também no aumento do uso de outras drogas ilícitas. E o impacto indireto da fumaça do cigarro também pode ser visto nos efeitos nocivos que ela tem sobre os não fumantes expostos, voluntária ou involuntariamente, ao fumo passivo. Então, além disso, o tabagismo acaba levando a outras consequências, né, como a perdas econômicas e sociais, como baixa produtividade, absenteísmo no local de trabalho, acidentes, conflitos familiares, poluição ambiental, incêndios. Então,
é importante que a gente tenha em mente também que esse problema não é simples, é complexo, né? E que a classificação ela deve ser baseada na contagem de cigarros, enquanto aspectos como intensidade e existência de complicações relacionadas não devem ser ignoradas, porque até mesmo os fatores psicológicos e socioculturais relacionados ao vício em nicotina, ao vício é, é, no tabaco, foram descritos, né, de forma bem mais clara recentemente. Então, é importante que a gente possa também levar em conta que a maioria dos fumantes não pode ser classificada como dependente da nicotina, limitando assim o escopo do sistema de classificação proposto pela Organização Mundial da Saúde, que é baseada apenas na classificação de cigarros, ignorando-se aspectos como intensidade, ou seja, a quantidade de cigarros fumados, e não, aliás, a, a, a intensidade do tabagismo no sentido da duração, né, desse vício, né, desse hábito deletério à saúde. Então, eu com isso finalizo aqui essas considerações sobre a relação entre carga tabágica, o que é carga tabágica, como calcular a carga tabágica e a classificação, né, do resultado desse cálculo da carga tabágica, como é feita essa classificação, que não existe uma classificação que seja de forma consensual, aceita, de forma mais incisiva, né, pelas organizações que tratam e que se dedicam a essa questão tão importante que é o tabagismo. Então, assim finalizo e até a próxima. O que é que você achou do que eu discorri aqui sobre a carga tabágica e o risco de doenças pulmonares e doenças cardiovasculares? Comente aqui, deixe sua observação. Então, até a próxima.